Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de usarmos esse meio de comunicação para falarmos um pouco da palavra do amor de Deus. E eu queria, nesse momento, compartilhar com você, você que me assiste, você que está nos dando a oportunidade neste momento. Eu queria deixar aqui uma palavra que o Senhor pôs no meu coração, diria eu que uma palavra revelada, uma verdade revelada da Bíblia Sagrada, que é o livro de Apocalipse, o livro das Revelações, do capítulo 5. Eu quero fazer a leitura dessa palavra porque o Senhor ele me revelou algo importante e eu queria passar para todos essa revelação que vem do Senhor Jesus para todos nós. Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João, ele escreveu o que Deus deu na sua visão, na visão do livro selado com 7 selos. E a Bíblia diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e em o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, o que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Esta palavra está escrita aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos uma revelação
grandiosa, poderosa de Deus, uma verdade a ser revelada para todos nós que ainda estamos aqui nessa terra, peregrinando, buscando o caminho da salvação, na qual nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho da salvação. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito do perdão e da salvação. Por isso que nós pregamos o Evangelho que muda, que transforma o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma verdade a ser revelada, existe uma verdade a ser falada, e a verdade é que só existe um caminho em que nós possamos chegar a Deus. E esse caminho está revelado na Bíblia Sagrada, na qual Deus nos deu através do seu amor, através da sua misericórdia para com o mundo. A palavra de Deus diz aqui no Evangelho, que segundo escreveu São João, capítulo 3, no versículo 16, ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho, que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, cedeu para a grandeza do seu amor, da sua compaixão para com o mundo, para com o povo, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Mas a palavra do Senhor diz que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E ele está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. É uma revelação grandiosa, poderosa para conosco. Não adianta o homem na terra buscar meios para chegar a Deus através de Maria, através de João, através dos apóstolos ou de qualquer um outro santo que existe na terra. Nenhum deles levará ninguém a Deus. A palavra revelada diz, louvado seja o nome do Senhor, em Mateus capítulo 28 e versículo 18, diz que, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder em cima dos céus e na terra pertence a Jesus Cristo. Então, se todo o poder pertence a Jesus Cristo, por que nós temos que procurar outros deuses? Outro meio, se não ser Jesus? A Maria está morta. Deus usou o seu ventre para com que o seu filho viesse na terra. Mas ela não pode interceder por você. Ela não pode salvar a sua alma. É mentira. As pessoas que ensinam que Maria ou qualquer outro apóstolo, outros deuses, levam a Deus. Você, neste momento, tem a oportunidade de conhecer a verdade. João, no Evangelho que escreveu São João, capítulo 8, no versículo 32, e diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Então, ele diz aqui em Mateus, capítulo 28, vou repetir, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Também está escrito aqui no Evangelho que segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10, do versículo 22, que diz assim, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. Então, tudo está na mão de Jesus, meus amados. Aqui no Evangelho que escreveu São João, capítulo 3, do versículo 35 e versículo 36, preste bem atenção o que diz a palavra de Deus. Diz assim, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, está na mão de quem? Está na mão de Jesus, todas as coisas. Então, por que nós temos que buscar meios através de outros deuses que não têm poder nenhum diante de Deus, que não tem nada? Jesus, está na mão de Jesus todas as coisas. A minha vida, a sua vida, tudo pertence a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Evangelho também escreveu São João, capítulo 5, do versículo 27, ele diz assim, e deu-lhe poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Glórias a Deus.
Mais um versículo também em João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Louvado seja Deus. João capítulo 6, versículo 44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Existe um caminho em que nós temos que seguir e que nós temos que ter diante de nós para chegarmos a Deus. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós lemos no livro de Apocalipse a revelação de Deus para conosco. Existe um livro que está selado com 7 selos. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, dos patriarcas vão poder abrir esse livro. Por quê? Porque todos estão mortos. Só existe um Deus que ressuscitou ao 3º dia. Esse abrirá esse livro. Esse livro está selado. É o livro da vida, onde o teu nome tem que estar escrito lá. Esse livro são os livros que vão revelar a ira de Deus, os segredos de Deus para com o mundo e para com o homem. Está selado com 7 selos. Mas quem vai tomar da mão poderosa de Deus Pai? O Filho, o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão e a salvação. A Ele nós temos que adorar, a Ele que nós temos que louvar, é a Ele que nós temos que entregar a nossa vida, é a Ele que nós temos que pedir perdão, fazer aliança com Deus através de Jesus. Jesus Cristo é o caminho para nos salvar da ira futura que virá sobre a terra, porque Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Ele vai julgar este mundo pecaminoso, ele vai julgar o povo pecaminoso, porque o homem se corrompeu, o homem está afastado do amor de Deus devido ao pecado, mas Deus providenciou uma porta. No passado, Deus providenciou uma arca para a nação ser salva, mas a Bíblia diz que muitos ouviram a palavra, a pregação de Noé, o pregoeiro da justiça, mas não deram crédito ao evangelho e morreram todos afogados. Mas agora, na nova aliança, no novo concerto que Deus fez com o povo, com o mundo, com o homem, Deus providenciou mais um caminho, mais uma porta para que o povo seja salvo. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo, ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E de lá ele contempla, de lá ele olha para você, de lá ele intercede por nós. Nós temos que ter aliança com Deus. Precisamos entender que existe somente um Deus que tem poder em cima dos céus e em cima da terra. É Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados ouvintes, você que está me assistindo, que está ouvindo esta mensagem, tome uma decisão enquanto você está com vida. Não olhe para os deuses desse mundo, porque eles não têm valor nenhum diante de Deus. Maria não tem poder nenhum diante de Deus. Pedro, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, nenhum deles tem valor. Noé, profetas, Abraão, nenhum deles tem valor diante de Deus. Todos estão mortos diante de Deus. Somente Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele sim, ele está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e é ele que vai abrir este livro que está selado com 7 selos. Que você possa meditar nestas palavras. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador enquanto você pode. O dia virá em que Deus derramará sua ira sobre a terra e muitos vão perecer, muitos vão, infelizmente, morrer e perder a sua salvação. A salvação, quem dá é Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de salvar, de perdoar os pecados e nos levar diante do Pai, o Todo-Poderoso. Neste momento eu quero orar para a sua vida, para que Deus ele possa te iluminar, abrir o teu entendimento, para que você possa cada vez mais buscar esse Deus que tem poder sobre todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor Jesus ele vai abrir o teu entendimento. Você que me assiste com esta mensagem neste momento, Jesus Cristo ele ama você.
Livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abra a porta do seu coração, que Jesus vai fazer morada dentro de você, e aí você vai entender verdadeiramente que Jesus Cristo é o teu Salvador, o nosso Criador. E Ele ama você, tem um projeto maravilhoso para com você e a sua família. Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, neste momento, visita você através dessas palavras. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente e poderosamente, em nome de Jesus.